alunos, minhas alunas, como vocês estão? É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer hoje a correção da semana 4 do PET, volume 4 do nono ano. Gente, o quadro já tá aqui, ó, bonitinho, feitadinho, esperando vocês. Bora lá? A gente tem aqui algumas informações a respeito de zeros de uma função afim. A gente chama de zeros ou raiz da função, o ponto em que ela corta o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Então, no caso aqui, vou falar daqui a pouquinho, né? Vai ser falado no exercício, mas esse ponto em que o eixo, em que a função corta o eixo x, que é o eixo horizontal, a gente tem aí que chama de zero ou de raiz da função, tá bom? O zero ou raiz dessa função afim é a abscissa do ponto R. Eu não coloquei os meus pontinhos aqui, né? Vou colocar para vocês, espera aí. Rapidinho, ó. Ponto F, ponto C, ponto B, que eu nem marquei ele aqui, ponto R, ponto E, ponto D e ponto A. Então, o zero ou raiz dessa função afim f é a abscissa do ponto R de coordenadas meio e zero, ou seja, o zero ou raiz de f é meio. Meio é também a raiz da equação de primeiro grau, 2x menos 1 igual a zero. Por que, gente, que meio é a raiz dessa equação? Porque quando eu quero achar o zero da função, basta eu falar que eu quero que a imagem seja zero. Então, basta eu pegar aquele f de x e colocar igual a zero para resolver, certo? Na letra B, a gente tem assim, outro ponto importante é o ponto B de coordenada 0. Olha o B aqui, onde está o B? O B está aqui. Quais são as coordenadas do ponto B? Ele está em cima do eixo y, do eixo das ordenadas. Se ele está em cima do eixo y, ele foi 0 para o x. Então, as coordenadas dele são 0 e menos 1. Ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, o eixo x. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a 0 e calcular o f de 0. Ou seja, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 1, que daria pra gente o menos 1. Certo? Letra C. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico de uma função f, que é uma reta. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são... Aí a gente tem aqui uma sequência de pontos. Então, ele começa com o ponto F. Ponto F tá aqui. Quais são as coordenadas dele? Primeiro o x, depois o y. Então, seria menos 2 e menos 5. Depois do ponto F, ele pede pra gente o ponto C. Onde está o ponto C? Ó, primeiro o valor das abscissas, que é o x, depois das ordenadas, que é o y. Então, menos 1 e menos 3. Pertencentes ao... Gente, o plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Só que a gente conta no sentido contrário ao sentido do relógio, sentido anti-horário. Então, a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, os pontos F, só para a gente não esquecer. Então, os pontos F e C estão no terceiro quadrante. A gente ainda tem também o ponto A. O ponto A está localizado onde? Ó, ponto A, 3 e 5. Então, sempre o x primeiro, tá, gente? E o ponto D? Ponto D, 2 e 3. E ainda o ponto E. Onde está o ponto E? 1 e 1. Pertencentes ao... Qual quadrante é esse aqui? Primeiro quadrante, ok? Continuando, letra D, para a gente terminar a questão 1. Logo, temos f de menos 2 igual a... Gente, quando o x foi menos 2, quem foi o y? Ó, menos 5. Então, f de menos 2 é igual a menos 5.
f de menos 1, de novo, quando x foi menos 1, quanto foi o nosso y? Menos 3. Então, f de menos 1 é igual a menos 3. F de 0, quando x foi 0, é onde o eixo intersectou, né? Onde o gráfico intersectou o eixo das ordenadas, passou, cortou. A gente tem aqui o ponto menos 1, então f de 0 é o menos 1. Letra F. Desculpa, seguindo aqui. F de menos meio. Menos meio tá aqui, gente. Ponto R. Meio é o quê? É a raiz da função. Se meio é a raiz, o f de meio vale 0. F de 1. Aqui, ó. Quando x foi 1, o y também foi 1. E o f de 2. Quando x foi 2, o nosso y foi 3. Terminando esse item, o f de 3, que vai ser igual a 5, né? 3 e 5. Tranquilo, né? Fácil demais da conta, né, gente? Nem fez a gente pensar. Bora pro próximo? Vamos lá? Gente, agora o PET traz a questão 1, né? Mas a gente já tinha feito uma questão anteriormente, mas bora lá. A construção dos PETs é linda. Maravilhosa, perfeita. Eu reclamo disso toda santa aula, você vê? Analise o gráfico da função f de R em R, quer dizer, de domínio real e imagem real, abaixo e preencha as lacunas corretamente. A função f é definida por 4 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de retas. No intervalo de menos infinito a zero, a função f é definida por f de x igual a menos meio x menos 1. Essa lei de formação é a lei de formação de uma função afim, sendo a igual a menos meio e b igual a menos 1. Logo, no intervalo de menos infinito a zero, a função é estritamente decrescente. Gente, quando o a da função for negativa, ela vai ser decrescente. Outra coisa, né? Olha a posição dela aqui, ó. À medida que o x vai aumentando, o que está acontecendo com o valor do y? Está diminuindo. Então, ela é estritamente decrescente. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos A, menos 2 e 0, e B, 0 e menos 1, pertencem à semirreta de origem B passando por A, que é representada algebricamente por y igual a f de x igual a x mais b. Considerando x igual a menos 2 e y igual a 0, temos menos 2a mais b igual a 0. E considerando x igual a 0 e y igual a menos 1, temos 0 vezes a mais b igual a menos 1. Dessa última equação, obtemos b igual a menos 1. E substituindo esse valor na equação menos 2a mais b igual a 0, obtemos a igual a menos meio. Assim concluímos que f de x é menos meio x menos 1 no intervalo. Vocês entenderam nada, né? Porque fica falando assim, não adianta pra gente entender. Só que eu não vou fazer a demonstração aqui, porque no próximo a gente vai fazer isso. A gente vai ter que achar a lei de formação de uma função. Aí eu prefiro fazer uma que vocês não conheçam a lei de formação ainda. Fechar? Continuando então. No intervalo de 0 a 3, né? x0 até o x3 aqui. No intervalo de 0 a 3, a função f é definida por f de x igual a... Aqui a gente precisa achar a lei de formação da função. Então, o que eu vou fazer? Olha, quando x foi 0, o meu y foi menos 1, certo? Tá aqui. E eu posso pegar esse valor aqui ou esse aqui. Eu vou pegar esse aqui porque eu também tenho um zero. Fica mais fácil de fazer. Se eu trabalhar só com zeros, fica mais tranquilo. E se eu não tiver zeros? Aí a gente vai fazer também do mesmo jeito, mas vai ficar um pouquinho mais complexo. O que eu vou fazer aqui? Toda função afim, ela é definida por f de x igual a x mais b. O que eu vou falar então? Eu vou falar para vocês que o f de 0, ele tem que ser igual a menos 1. Quem é o f de 0? Vai ser essa função aqui com 0 no lugar do x. Então, vai ser a
vezes 0 mais B igual a menos 1. A vezes 0 é 0, porque o 0 é nulo na multiplicação. E 0 mais B é B. Então, eu acabei de descobrir que o meu B vale menos 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. F de 1 igual a 0. No lugar do x, agora eu vou colocar esse carinho que está no parênteses, que é o 1. Então, vai ficar A vezes 1 mais o meu B igual a 0. Quanto vale o meu B? Eu já sei, meu B vale menos 1. Então, A vezes 1 é A, mais menos 1 igual a 0. Mas com menos dá menos, A menos 1 é igual a 0, o meu A vale 1. Então, a lei de formação da função vai ser 1x menos 1. E aí, 1x é x, então eu posso colocar assim. Então, no intervalo do 0 até o 3, a lei de formação da função é f de x igual a x menos 1, certo? Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo que o a vale 1 e o b vale menos 1. A gente teve que achar o a e o b para chegar nela. Logo, no intervalo de 0 a 3, a função é estritamente crescente, estritamente crescente. E aí a gente pode olhar por dois caminhos. Primeiro, que se a gente olhar reta, a posição está contrária a essa. X aumenta, Y aumenta. Segundo, que o A é positivo. Se o A é positivo, a função é crescente, ok? Continuando, no intervalo de 3 a 5, a função f é definida por f de x, no intervalo de 3 a 5. Intervalo fechado, né? Intervalo fechado, gente, quer dizer que o 3 entra e o 5 entra também, tá bom? De 3 a 5, o que aconteceu aqui? Se vocês olharem para o y, ele sempre foi o quê? 2. Então, essa aqui não vai me dar trabalho, não. A lei de formação dessa função é igual a 2. Ela não varia, ok? Bom, logo no intervalo de 3 a 5, a função f é chamada de função constante. Ela não teve alteração, não variou. Ela se manteve constante. Última frase para a gente completar aqui, última alternativa para a gente completar dessa questão. No intervalo de 5 a mais infinito, a função f é definida por f de x igual essa que agora eu vou ter um trabalhinho para achar o f de x. Vamos lá. De 5 a mais infinito, então ela está aqui. Só que eu só tenho dois pontos conhecidos. O 5, né, que eu tenho aqui. Quando o x foi 5, meu y foi 2. E eu tenho aqui o 6. Quando o meu x foi 6, meu y foi 4. Correto? Lembrando que a função f de x é a x mais b. Então, eu vou fazer o quê? F de 5 igual a 2. E aí, no lugar do x, vai entrar o 5. E isso tem que ser 2. Vou só escrever bonitinho. Vou colocar 5a mais b igual a 2. Beleza? Vou para a próxima. F de 6 igual a 4. Tá vendo? Ó, o x troca aqui. Então, 6 vem para o lugar do x. A vezes 6 mais b igual a 4. A vezes 6, 6a. Galerinha, a gente tem duas equações com duas variáveis. Sisteminha! Olha que coisa boa! E aí a gente pode tanto resolver usando adição quanto substituição. Eu acho que para vocês, substituir vai ser mais fácil. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar esse b aqui, ó, e deixar ele sozinho. Eu vou tirar esse 5a e vou trazer ele para o lado de cá. Eu tô falando para vocês que o b, ele equivale a 2 menos 5a. Tem o mesmo valor. Para quê? Para chegar aqui, se eles têm o mesmo valor, quer dizer que eu posso tirar o b e colocar 2 menos 5a. Que eu não vou alterar em nada o resultado. Então, eu vou ficar com 6a mais 2 menos 5a igual a 4. Por que eu fiz isso? Para ficar só com a letra A. Agora, 6a eu posso juntar com menos 5a. 6 menos 5 dá A. E o 2 que está aqui somando, ele vem para cá subtraindo. Então, meu A vai valer 2. Volto aqui
meu b vai ser 5, vai ser 2 menos 5 vezes 2, porque o meu a vale 2. Então, quem é o meu b? 2 menos 5 vezes 2, 10. Então, meu b vale menos 8. O que eu descobri? Que no intervalo de 5 até mais infinito, a nossa função é 2x menos 8. O 2 vem para o lugar do A, o menos 8 para o lugar do B. Fechado? Tranquilo, né? Demais da conta. Bom, essa lei de formação é a lei de formação de uma função afim, sendo que o A vale 2 e o B vale menos 8. A gente teve que achar o A e o B para achar a lei de formação. Logo no intervalo de 5 a mais infinito, a função é estritamente crescente. De novo, né? Estritamente crescente, ok? A função f possui duas raízes. Quais são, né? Gente, as raízes estão aqui, ó, onde ela corta o eixo x. Como ela não é formada, né, por uma única função, ela tem mais do que uma raiz, porque se a gente tiver uma única função afim, aí a gente vai ter uma raiz só. Nesse caso, a gente tem mais de uma função afim. Então, quais são as raízes? Menos 2 e 1. Ok? Vamos fazer o último? Bora lá? Gente, última questão. Bora lá? O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim f, definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Letra A. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Tabela abaixo, né, gente? Bora lá, ó. O que nós vamos fazer? A gente vai calcular aqui o f de 0. Então, a gente vai colocar 4 vezes 0 menos 1.200. Só que 4 vezes 0 é 0. Menos 1.200 fica menos 1.200. Então, a gente tem aqui 0 e menos 1.200. Depois, a gente tem que fazer o f de 300. Quem vai ser o f de 300? Vai ser 4 vezes 300 menos 1.200. Galerinha, 4 vezes 300 são 1.200. Menos 1.200 dá 0. Então, aqui, quando o x foi 300, nosso f foi 0. Agora, a gente vai construir o gráfico, mas eu quero construir junto com vocês, porque tem muito aluno falando para mim que não está conseguindo fazer o gráfico, tá bom? Então, vamos montar todinho juntos. Eu vou representar aqui, vou fazer um desenho aqui representando o eixo y, uma linha, né? Meu eixo das ordenadas. E não preciso de y positivo, porque eu vou construir só com esses dois pontos, tá? A gente já consegue traçar uma reta com esses dois pontos. Vou traçar aqui meu eixo x. Gente, eu vou fazer em escala. E aí, o que eu vou fazer? Né? Para representar 300, 1.200, eu vou a cada 5 centímetros representar 100, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. Cada 5 centímetros, vou marcar aqui, ó, 100, 200, 300. Agora aqui, provavelmente, eu vou ter que aumentar, mas depois a gente aumenta. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Deve ser marcadinho, quis fazer uma medida muito grande, né? 1.100, 1.200. Não vou marcar os outros pontos porque eu não preciso deles. Só quero destacar com vocês o que a gente precisa. Gente, agora a gente vai marcar os pontos aqui. Então, quando o nosso x foi 0, o nosso y foi menos 1.200. Então, eu vou fazer uma bolinha em cima do menos 1.200. Quando o nosso x foi 300, o nosso y foi 0. Então, eu vou fazer uma bolinha em cima do 300.
Vou trocar a minha régua, porque essa aqui acho que não vai ser suficiente, não. Preciso de uma maior. Vamos lá, ó. Vou ligar as duas bolinhas. Até que ficou bonitinho, né? Quer dizer o quê? Se a confecção não produzir nada, ó, vai ter prejuízo. Bom, a gente completou a tabela, como fizemos o gráfico, vamos ver quais são as outras perguntas para essa questão. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas, que é o eixo x? Gráfico de f, que é essa linha azul, e o eixo das abscissas. Onde que ela cortou aqui, ó? 300 e 0. Então, letra B, coordenada em que ocorre, né, em que ocorre a interseção do gráfico com o eixo das abscissas é o 300 e o 0. Letra C, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, o eixo y? Esse ponto aqui, ó. Quanto foi? Qual é a coordenada? 0 e menos 1.200. Ok? Letra D. Qual é a raiz da função? Gente, raiz da função também chamada de zero da função, né? O que é a raiz da função? É esse ponto aqui, ó. Por que ele é chamado de zero? Porque é o ponto em que o y, o f da função, ele vale zero. Então, a raiz dessa função é 300. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Ora, né? É chamado de ponto de equilíbrio. Por que é ponto de equilíbrio? Porque quando a gente consegue localizar a raiz da função, quer dizer o quê? Essa confecção, ela para de ter prejuízo, só que ela também não tem lucro. Então, eles sabem que, para que consigam ter lucro, precisam confeccionar mais do que 300 peças. Então, é chamado de ponto de equilíbrio por isso. Não tem prejuízo, mas também não tem lucro, tá? Se eles fizerem menos do que 300 peças, o que vai acontecer? Eles vão ter prejuízo. Por quê? Porque eles têm gastos, né? A gente sabe que todo comércio, tudo que a gente vai fazer para movimentar, para a gente, né, oferecer, produzir alguma coisa, você tem gasto com água, luz, mão de obra muitas vezes. Então, é o ponto de equilíbrio essa raiz. Fechado? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que muita gente está achando porre essa matéria, chato pra caramba. Mas, gente, confia em mim. Ela vai ser muito utilizada no ensino médio, de uma forma melhor do que está sendo abordada aqui. De uma forma, né, assim, pelo menos lá ela é mais estimulante. E aí vai ser legal vocês chegarem lá tendo uma noção do que é função, como a gente constrói um gráfico, porque vai ser muita informação para vocês. Então não deixem de trabalhar com carinho nos gráficos, de olharem as leis de formação da função. E qualquer dúvida eu tô aqui, só deixar aí no comentário ou no meu Instagram profissional. Fechado? Bom, não deixem de dar o like de vocês se vocês tiverem gostado da aula, compartilhar para que o vídeo chegue a mais pessoas. Se não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, que toda vez que sair um videozinho novo, você vai receber a notificação de que saiu uma aula nova. Meu Instagram profissional tá paradíssimo esses dias, mas daqui a pouquinho eu vou voltar a movimentá-lo, tá? Então me sigam lá também, vocês podem deixar dúvidas lá no meu Instagram profissional também, que eu respondo vocês. E não podia deixar de falar do professor Marcos, né, gente? Professor de português, tá fazendo correção dos PETs. Tenho certeza que muita gente que tá aqui, né? Eu queria até agradecer o pessoal que tá aqui, que veio por ele. Obrigado, gente. Espero que vocês estejam gostando. Ele é alto astral, animadaço. Eu gosto muito das aulas dele. Então, se você ainda não foi assistir as aulas do professor Marcos, corra lá porque você vai gostar, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Até breve.